Vamos lá, gente. É da nossa conta. E hoje, então, como eu chamei, né, minha amiga Maribel, exatamente a inteligência cidadã em movimento. Essa aí que conhece, né? Já antes de eu falar em consciência cidadã, ela já trazia o tema da consciência há muito tempo. Já batia nossos bafos papos lá. Maribel, seja bem-vinda, minha amiga. Estamos juntos aqui no podcast, aqui dentro da associação. Sim, Prazer imenso recebê-la, viu? prazer todo meu, querido amigo Paulo, doutor Paulo, Doutor doutor não, doutor Paulinho. não, Ele Paulinho. sempre dizia doutor não, mas É, não, sim, e depois de advogado, então, doutor Paulo. de jeito Mas, nenhum. enfim, para mim é uma gratidão muito grande estar aqui com você, assumindo perante a toda a audiência, todos que nos assistem nesse momento, assumindo de que é mesmo da nossa conta. É Tudo que isso se aí. refere à ampliação da inteligência da humanidade, a ampliação da consciência das pessoas para que elas assumam, sabe, o seu papel na sociedade de Exatamente. forma diferenciada é da nossa conta. Então, muito obrigada, Obrigado a Paulo, você, quem agradece sou pela eu. Eu que presença. fico felicíssimo de estar aqui. É isso aí, é o eu responsável, o eu atitude, o eu transformador. É assim que a gente vai mudar esse país. Mas, gente, deixa eu falar, eu sei que você já conhece demais, mas vale a pena, né? Segundo o meu querido Niquel, ele disse que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou fazer para vocês. Compartilhem, dê o likezinho e aquilo tudo que ele já fala que tem que fazer aí, mas vamos lá. Maribel Barreto é embaixadora da paz pela Universidade Place Federation, ligada à ONU. É isso aí, Isso, né? isso. Bom, Peace Federation. doutora em educação, construiu uma trajetória dedicada ao estudo da consciência e da educação como caminhos de transformação humana. Ou seja, você está entendendo, né? Ela é a mais ambiciosa do que eu, ela quer transformar a humanidade, né? Eu estou aí naquela questão de consciência de cidadania do povo brasileiro. Pesquisadora, escritora e palestrante, já levou esse debate a 13 países. Ah, não tem jeito, eu vou colar em você, você vai ter que Isso. ser representante dessa nossa cidadania. Isso é importante por matéria, Uhum. né? 13 países. Esteve na sede da ONU, na Suíça, onde apresentou sua visão sobre consciência e humanidade. Autora de 19 livros, eu sou estagiário, também atua como colunista e participa de programas internacionais. Integra diversas academias de letras do Brasil e no exterior, além de instituições históricas e culturais da Bahia. Uma voz ativa na construção de uma nova forma de pensar, educar e agir no mundo. Se eu continuar aqui, eu vou passar muito tempo, ele vai passar os minutos da gente. Então, Maribel, que maravilha, que prazer, que orgulho, e até coisas que eu não sabia aqui, viu? Você, meu amigo, eu sei que você está aí no mundo, 13 países do mundo, na ONU, Uhum. jogando duro. Que maravilha, eu saí da faculdade, né, que você tem da sua universidade. Mas conte pra gente um pouquinho o que é isso tudo. Então, é muito bom você ter como causa a humanidade, porque você amplia o seu olhar e a sua responsabilidade, que aquilo que você faz necessita impactar no outro e no todo. Significa que eu preciso sair do eu, do meu, do ego e expandir para a dimensão qual você vai se sentir sendo de fato contributivo na transformação social, porque muitos falam sobre isso. É fácil, é um discurso fácil de falar, mas a consciência nos convida a sair da teoria e vir para a ação, para o movimento, para o exercício do ser sendo, fazendo, portanto, atuando, vivenciando, autotransformando e transformando. Então, ter esse espaço como um podcast deste para falar de consciência importa muitíssimo e por isso eu de novo agradeço e digo que a cada oportunidade dessa é como se ampliasse a luz, Maravilha. porque outras pessoas vão também ser iluminadas por este conteúdo. Cada vez que você fala, Paulo, cada vez que você anuncia a sua perspectiva de um Brasil diferenciado, você está acordando também a humanidade para isto, porque a humanidade nada mais é do que o Brasil expandido. E nós somos o centro do universo.
Então, Marcelo Gleisi é um físico renomadíssimo brasileiro, mas hoje ele está sediado na Itália, mas ele trabalha na Universidade Norte-Americana. Ele diz que acredita e defende a ideia do humanocentrismo. O que é isto? É a compreensão de que nós, seres humanos, nós somos o centro do universo, não numa visão antroposófica de que você é o poderoso do universo no sentido do centralizador do ego. Não. É no sentido de que você, como centro do universo, você se sente responsável pela transformação ao seu redor. Então, se você se sente centro do universo, eu me sinto centro do universo, a gente começa a ter a noção de que realmente é da nossa conta. Porque eu me sinto comprometida em tudo que eu faço aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu agora estou aqui com você no podcast. Nós somos agora. Pense aí, pensemos juntos. Você que está nos assistindo, nós somos o centro do universo. Poxa, se eu sou o centro do universo, eu não posso fazer qualquer coisa. O que eu estou a realizar tem que ser a melhor coisa. Eu tenho que me aproximar do ideal, eu tenho que me aproximar da nota 10. Eu vou ficar me mensurando pelo mínimo. Então, eu, como educadora, Paulo, sempre assumi esse compromisso. Eu nunca quis ser uma educadora meira, ter só a graduação em pedagogia. Por isso que eu fui fazer essa trajetória acadêmica e não paro e nem quero parar nunca. Por quê? Porque a cada dia eu me comprometo em querer ser 10. Eu não quero entrar na mediana nacional, que hoje o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é de 0 a 10 a escala, e as instituições educativas comemoram quando atingem o número 5. Epa, gente, acorda a educação da Bahia, do Brasil, do mundo. Epa, não, do Brasil. Não dá para se contentar com média 5, porque você está assumindo perante a humanidade que você aceita ser mediano. Maravilha, mas veja bem, espetáculo espetacular, mas deixa eu fazer uma provocação para você, que é a minha luta, né? Você sabe, a gente se conhece há muitos anos, né? E a educação, exatamente, eu acredito nela, eu, Jorginho, né? Nosso querido Jorge Freire, né? Que a gente tocava o barco, e a gente trabalhava na estação lá da Humanidades, depois hoje a Humanidades hoje, que é a Humanidades, na verdade, a editora e tal, e com os livros infantis, exatamente para despertar essa criança, né, para começar a ser construtiva, ela se olhar como ela ser esse humano que você toca o barco. Mas a gente sabe a nossa realidade. E quando eu falo em consciência cidadã participativa transformadora, e eu falo como uma nova filosofia política e social, eu coloco assim, me defino assim, inclusive tenho algumas discussões até com alguns amigos meus que, Paulo, mas sim, porque ela eu já tenho lido bastante, estudado bastante e vejo que todo mundo fala muito, mas as atitudes transformadoras, né? Ou seja, a gente precisa mais do que escrever um livro, a gente precisa, como você disse, que você falou claramente aí, você disse da escola, o que você quer, o que você vai transformar. Mas nós estamos vivendo hoje um Brasil. E aí eu chamo sempre isso aqui é só isso aqui é o impostômetro, tá? Isso aqui é porque passa em tempo real quanto nós estamos pagando de imposto, quanto nós gastamos. E nós hoje no Brasil, só para você ficar sabendo, nós estamos gastando mais do que o que arrecadamos. Certo. Isso aí já é uma falta de educação. Isso aí já mostra, ao contrário do que o pessoal fala, não é investimento, nada disso. Não existe, é desequilíbrio, mostra uma política equivocada, mostra uma falta de querer discutir sobre reforma administrativa, mostra o reflexo disso para o povo brasileiro. E reflete também na nossa educação. Sim. Porque a gente estava. Vou chegar lá, eu vou chegar no que eu queria colocar, que eu dei uma perdida, porque eu fui olhar para o imposto do gasto e terminei tocando barco. Mas veja bem, a questão da consciência do que eu estou colocando. O povo brasileiro hoje, ele precisa sobreviver. E ele hoje recebeu uma tábua de salvação, que ele se entende assim, como assistencialismo. Mas o assistencialismo ele não veio com uma coisa virtuosa para fazer com que aquela pessoa entenda que ele está sendo assistido, assistido no sentido de que a gente no passado, gente, só para você saber, a ambulância era chamada de assistência, tá? Só para você saber. Então você fazia assim, você é nova, mas chama assistência. Assistência era o carro da ambulância que vinha buscar a pessoa quando era acidentada, era assistência. Então, assistencialismo era uma coisa imediata, uma coisa passageira. E as pessoas que eram assistidas
ou que eram acolhidas, inclusive pelos seus parentes, né? Muito normal no interior. Muito normal no interior, o pessoal daqui, sabe que quando você está com um problema de doença, que você vem para a capital, você fica acolhido na casa de um parente seu, mas não é sua casa. Ali você vai dormir, você vai comer e tal, vai ser tratado, depois fica lá, depois volta para sua casa. Ou quando vai estudar, Uhum. né, vai para a escola militar, ou colégio, vem para cá, para casa do tio, da tia, do padrinho, da madrinha, do primo, do sobrinho. Mas depois, esse assistencialismo, esse acolhimento, essas pessoas, Maribel, não esquecem nunca, ficam gratas a vida toda. Isso. Hoje em dia, o assistencialismo como forma política está sendo demonstrado como se fosse um direito, e aí um orgulho, eu tenho assistência, você que está reclamando, porque vai cuidar da sua vida, pare de trabalhar e venha ser assistido também. Uhum. Então isso não é virtuoso, isso não é importante, isso não dá a porta de saída, não se existe a porta para a Uhum. pessoa sair daquele assistencialismo. Isso está muito ruim na nossa política social. Isso mostra também uma falta de consciência cidadã, que eu chamo, da maioria do povo brasileiro. Uhum. Aí eu lhe pergunto, já está aqui, qual é a, o seu pensamento em relação à, à transformação do nosso país? Então, enquanto você falava, eu me reportava a algo fundamental, de fundamento, portanto, a uma base legal que o nosso país adquiriu em 2017, que foi a nova base BNCC, Base Nacional Comum Curricular, porque acredito eu, e com certeza você há de confirmar, de que a real transformação de todo cidadão parte de um cenário de educação. Inclusive, a situação que passamos hoje no Brasil, carência de educação, você acabou de dizer, é É, falta de educação. Você consumir mais do que o que você produz, né? Portanto, a educação é base da transformação. Em 2017, chega uma nova lei que traz como pilares do desenvolvimento integral do ser humano, portanto, a educação, 10 competências essenciais que todo ser humano precisa se desenvolver nessas 10 competências. E 3 delas, que são do componente mais subjetivo, do despertamento do sentimento, do despertamento da consciência, são autoconhecimento e autocuidado. As pessoas precisam se conhecer e se cuidar. E cuidar, eu estou falando da dimensão física do corpo, da saúde, da alimentação, de ter condições de estar levantando da cama todos os dias, disposto, com vontade para trabalhar, para realizar. Primeiro ponto. Também é preciso ter saúde, cuidado com a dimensão da saúde mental, cuidar da saúde mental. E hoje nós estamos com a maior problemática, que é a terceira maior causa de morte no mundo, é suicídio. Então nós estamos com a população adoecida mentalmente. E o terceiro cuidado é da saúde espiritual, independente de religião, porque já tem prova cabal de que tudo que existe no universo da materialidade, na composição, é energia pura. Então, não dá para a gente viver nem só de pão material, vive ser humano. É preciso lembrar que nós também precisamos nos alimentar da dimensão do sutil, do subjetivo, daquilo que eu não toco, não pego, não vejo muitas vezes, mas sinto o despertamento do sentimento. Porque é do sentimento, quando você sente o chamado para transformar a realidade, você, por mais que você queira, Paulo, ficar dentro de casa com a perninha para cima ou na rede deitado, você não consegue, sim ou não? é claro que eu não vou Você não ficar. consegue. Por quê? Porque o seu sentimento aí já está desperto, que precisa fazer algo a mais para ajudar a sociedade. Até porque quem mais poder tem e se utiliza ele para o bem comum, ele se sente mais realizado. E você é uma pessoa de não querer pouca realização. Você quer se sentir bem, cumprindo com seu papel social. Portanto, você se coloca nesse lugar de ir à linha de frente, como você bem diz, pau na máquina é assim, estou disposto para o trabalho, e você se coloca É nessa isso aí. dimensão. Então, confere, isso eu estou falando de uma das competências da educação que se requer desde 2017.
Autoconhecimento e autocuidado. A outra é empatia e cooperação. O que é que eu quero falar com isso? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Como eu vou fazer isto? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu não me contento em ver o outro naquela situação. Eu quero fazer de um jeito que eu ajude aquele outro a sair daquele lugar para ir além. Aquele olhar, né? O olhar de águia que olha além. É aquele olhar além daquele primeiro alcance imediato, do mais próximo da sua visão. Não, é uma visão de amplitude e além. Ok. Além, e o que é cooperação? Você trabalhar numa dimensão de educação que não haja necessariamente a competição fique. É natural existir competição, mas que ela fique atrelada à cooperação, para que todos possam crescer juntos. E a terceira dimensão, competência, é a competência da cidadania, responsabilidade e cidadania. O povo não sabe nem o que é cidadania, não sabe o que é ser cidadão, o que é ser humano, assumindo um papel de sentir-se parte da sociedade e, portanto, assumindo responsabilidade para melhorá-la. Se eu não sei o que é isso, como é que eu vou empreender energia para fazê-lo? Então, a educação tem isso na lei, e até hoje, estamos falando de 2026, nós temos carência de projetos, de ações efetivas na educação, capacitação de professores. As empresas também não estão recebendo essa mão de obra, essas pessoas não estão indo para as empresas para trabalhar nessa dimensão, com a visão sistêmica. Por quê? Porque a educação não está cumprindo sua missão. Então, olha a bola de neve, a educação não faz, as empresas recebem a mão de obra, as pessoas sem qualificação, e a sociedade recebe o reflexo de tudo isso. Então, querido, é assim, ó. Ou a gente bota na massa, mão na massa, hands on, para transformar o cenário da educação, ou a gente vai ficar só na superfície do problema, sem realmente fazer aquela mudança primeira, para depois gerar aquela transformação que se precisa. Pois é, eu acho o seguinte, eu penso, a minha pergunta provocativa foi para você, foi exatamente para você desenvolver exatamente a questão que a gente sabe, ou seja, que a gente compreende, né? Não existe, o povo brasileiro ele precisa entender e a gente precisa promover esse entendimento. Veja bem, quando a gente assume que o povo brasileiro ele não teve a oportunidade de ter o amadurecimento da sua cidadania, da sua consciência de cidadania. Quando eu falo que a inteligência cidadã, no meu livro, eu chamo de que a gente efetivamente, nós temos uma grande parte que não foram alfabetizados para a consciência de cidadania. Eu estou focando agora na cidadania. Quando a gente diz que o brasileiro não conhece nem seus próprios direitos e não tem sentimento de pertencimento à nação, ou seja, à comunidade, ele não acha que aquele grande pacto social que é a Constituição Federal Brasileira, ele nem sabe. Ele acha que a saúde pública, a educação pública, a segurança pública é um favor que é dado a ele não entende que é um direito, que ele tem o direito a ter, e o Estado é que tem a obrigação de dar com eficiência estes serviços que ele tem direito. Quando isso tudo está acontecendo no nosso país, e é real, e acontecendo em um Estado democrático de direito, significa, gente, Estado democrático é democracia. Democracia é o seguinte, vale a pena eu dar. Imagine o seguinte, antigamente eram reis, era absolutista. Aliás, vou até falar daquele negócio que eu aprendi com você, que foi maravilhoso. Tá lá. Então, quando a gente consegue trazer a democracia, ou seja, diz que o poder emana do povo, e a gente tira o rei, que ele não está mais mandando, a gente cria então o povo como sendo o soberano, agora o soberano é o povo somos todos nós, e criamos a república, as instituições públicas, judiciário, legislativo, executivo e assim por diante, que são instrumentos, instituições, para garantir esse convívio social nosso. Veja bem, mas nós sabemos, em 1988, não foi 2017, 1988, nós sabemos dos nossos problemas. Sabíamos que aquela constituinte que criou essa norma de convivência, norma de condomínio, norma de como a gente vai bater nosso baba, como é que é o futebol, como é que
Quando a gente criou isso, a gente criou essas normas, esse pacto social, e nós sabíamos que nós precisávamos, em 10 anos, de 88 até 1998, em 10 anos, que nós iríamos erradicar o analfabetismo no Brasil. Ou seja, não teria brasileiro que não soubesse ler e escrever. Mas hoje, minha querida Maribel, você sabe disso, nós temos o tal chamado analfabetos funcionais. São pessoas pós-graduadas, com curso superior graduada, que se formam, que vai para a escola e não sabe fazer interpretação de um texto. Isso é a realidade brasileira. Aí sim, 36 anos, né? 88, 36 não, 38 anos depois. Então veja, quanto que nós chamamos você e eu estou me incluindo com ela, é o seguinte, estou dizendo, ela que trata de consciência da humanidade, que é mestre, bimestre, se eu sou doutor, ela é tudo que você pode imaginar, e eu que quero tratar apenas da consciência de cidadania, estamos aqui também nos incluindo para dizer o que é que a gente, né, o que é que a gente tem que fazer mais para atingir, não da totalidade, que eu, por exemplo, sei que não existe perfeição, eu sei que não existe unanimidade, eu sei que na minha família, dentro de casa, em mim mesmo, eu não tenho perfeição nem unanimidade, eu mesmo mudo. Mas que no Estado democrático de direito, essa soberania é de maioria, não é de totalidade. Então, ela precisa de consciência crítica analítica para que a gente possa, pelo menos, exercer essa que você chamou no início foi eu sou o centro da humanidade. Centro do universo. O que ela chama de centro do universo, eu chamo de ego consciente. Nós sempre tivemos uma definição. Complementaridade. Porque o ego consciente o ego consciente para mim é o ego de animal, né? O animal, o gato, o cachorro, que tem o instinto de sobrevivência. A consciência vai ser desenvolvida através da sua racionalidade, da sua educação e tal, tal, tal. E aí o ego é o centro da humanidade, como ele se veja como centro, para a pessoa se enxergar como centro. Corresponsável. Ela precisa também de ter. Então, você entendeu o nosso desafio? Entendi e lembro que essa temática que você traz, ela é central. Em 2020, aí aproximando, há 6 anos, eu estive numa rede de educação, porque eu trabalho muito também nas redes. Você tem escola, faculdade, tudo, né? Não, na verdade, eu não tenho nada, eu sou aposentada desde os 45 anos. Para trabalhar, eu tive que me aposentar por minha própria conta. Como é que você aposenta há 45 anos? Minha própria conta. A pessoa compra conta, moral, ela é meio com 30 anos. Então eu fiz esse pacto. Isso, eu fiz esse pacto comigo, familiar, inclusive. Eu disse, aos 45 anos, eu vou precisar me aposentar para trabalhar, só com consciência. E hoje eu posso dizer, eu estou a serviço. É da minha conta, sim. E por isso assumi, aos 45 anos, ficar a serviço disto. Então você nasceu com essa capacidade de se entender e dizer, eu vou fazer isso. Eu, no meu caso, minha fonte de informação de provocação foi diferente. Eu precisei ser preso na Operação Queimia 2011, para dentro de uma cela, depois que saí revoltado, pensar, pelo amor de Deus, e a consciência? E a capacidade da analítica crítica? E como que uma sociedade evolui com a Constituição tão fantástica que a gente tem, quando a gente não consegue desenvolver, né, as nossas próprias instituições? E como é que a gente vai fazer para que não aconteça com os outros? Isso, você amplia o seu olhar, né? Você sai do eu, do meu e vai para o nós. Há 45 anos você... Então, 45 anos eu assumi este compromisso de ficar a serviço mesmo da temática da consciência, ser cada vez mais específico e trabalho em redes de educação, em secretarias municipais, secretarias estaduais. E numa delas, aqui no interior da Bahia, foi um ano de trabalho formativo com essa equipe de 485 educadores, numa das redes aqui do município da Bahia. E a problemática do relatório final do trabalho foi exatamente o analfabetismo real, não só o funcional, analfabetismo real. Primeiro, eu diria, né, o analfabetismo básico, basilar, e eu tive um diálogo com a Secretaria de Educação e sugeri para tudo, eu disse para a rede municipal, porque enquanto permanecer o analfabetismo,
Se as crianças seguem analfabetas, por que continuamos na ilusão de ensinar ciências, língua inglesa, história, geografia? Que ilusão é essa, gente? Para tudo, foi o que eu falei. E aí, a Secretaria de Educação, a liderança, abriu os olhos, tomou um susto, disse: como posso fazer? Eu disse: mobiliza a cidade, busca educadores, alfabetizadores na região e foca nisso. Precisa alfabetizar a rede. Depois você segue. Obviamente, logo depois essa gestão foi alternada, já passou para outra gestão por conta de mudança política, e o processo segue da mesma maneira. Não pararam a rede para alfabetizar. O que seria isso, parar para alfabetizar? É o suposto tempo que você para o comum perde, mas que você ganha. Sabe como essa rede segue? Essa rede segue com os alunos analfabetos. Ele segue, sabe como as provas eram feitas? O professor ditando questão 1, e aí audição para os que ouviam, a maioria não tinha problema auditivo, os que tinham acessibilidade, tinha adaptabilidade, mas enfim, lia questão A. Gente, a alternativa A diz o seguinte: o Brasil é composto por, marquem aí, a letra A, letra B, letra C. Marcaram? Gente, agora a questão B. Na Bahia, nós temos 417 municípios. Questão A diz isso, na questão B, 315, e assim seguia. Prova, lida, porque o aluno não sabia ler. E, portanto, eles seguiam assim até o ensino médio, saíam da rede municipal, iam para o ensino médio, chegando no ensino médio sem saber ler. E as provas seguiam sendo ditadas. Esses alunos, os que vão para a universidade, eles vão seguir, porque no vestibular você não precisa mais, né? Hoje tem mais número de vagas do que candidatos, então não é difícil passar numa universidade, sobretudo particular, e eles seguem assim, analfabetos. A maioria não vai seguir a vida universitária, vai para o campo de trabalho, e aí eles migram, sai, êxodo, continua acontecendo, tá? A riqueza do nosso país está no interior, está lá no campo. Está no microempresário na sua cidade, fazendo a cidade rodar, fazendo a cidade crescer. Não, eles saem. E o que é que eu ouço de depoimento andando por essa Bahia toda aí? As pessoas que saem voltam. E voltam porque não suportaram a vida lá fora de exploração das grandes metrópoles, voltam para sua terra. E eu digo, gente, olhem. Então, nós estamos com um sistema educacional totalmente equivocado, porque mantém o nosso povo analfabeto, o nosso povo não compreende seu papel individual social, migra, sai para fazer vida lá fora reconhece que é explorado, quando faz um pé de meia, um dinheirinho a mais, volta para sua terra para viver com a melhor qualidade de vida. Olhe, quanto trabalho, quanta volta a gente está dando para chegar no centro da questão. A riqueza está no interior, gente. A riqueza é dentro, não é na periferia, acreditem. Então, assim, Paulo, nós precisamos sim ser mais atuantes, e eu acho que esse nosso papo hoje aqui não é à toa, porque é da nossa conta, sim. E eu quero dizer também publicamente que nós precisamos ser mais ativos, tanto no sistema público de educação, seja na rede municipal, seja na rede estadual. Precisamos mobilizar essas massas de educadores, de gestores Então, eu públicos. quero dizer uma coisa boa para você. Olha aí, ó, que os objetivos que estão todos na Constituição Federal Brasileira, a 17 ODS, porque a gente, quando ouve falar em ONU, ouve falar em Estados Unidos, ouve falar fora, na China, a gente aí fica todo. Agora sim, temos uma referência e tal. E a gente esquece que nossa Constituição, desde 88, já traz todos os artigos das ODS como normas do nosso pacto social. Isso é maravilhoso, isso chama atenção, isso faz com que há muita gente que já veio aqui faz. Eu não sabia, é o que eu mais escuto, que eu não sabia que a Constituição de 88 já trazia os 17 ODS do Pacto Global de 2015 para cá. Tá? Então tem mais um detalhezinho que é importante. Nós vamos fazer um trabalho, eu acredito muito, Maribel. Deixa eu contar essa história, que eu tenho que contar essa, porque ela tem que ficar registrada. Maribel me presenteou com um livro muito legal, que eu usei até na faculdade. Olha bem, eu usei na faculdade um livro que eu usei, que é uma cartilha que você tinha. Isso. E que é uma cartilha que ela fazia o seguinte: a cartilha, ela, até hoje eu
fico buscando dinheiro essa cartilha para poder eu quero usar agora, que agora eu vou fazer observatórios sociais, eu vou agora tratar desses assuntos, eu vou então, implementar a sua cartilha lá nessa questão desse ensinamento que a gente vai fazer, tá? Maravilha. Então, qual é a ideia? Ela pegava e fazia o seguinte: ela trazia toda a história de todos os sistemas de governo que já existiu no mundo, então tudo, de lá de trás, né? Ou seja, na primeira, na Idade República Média. lá atrás, antes de Cristo, depois você o Isso. Império, mesmo depois do Império, que a gente pensa assim, Império Romano, a gente pensa que sempre foi rei, mas passou também em ter também uma república que é diferente, né? O Uhum. Pôncio Pilatos que lavou as mãos, não lavou as mãos porque ele era o imperador, não, ele era nomeado para controlar aquela cidade que Jesus Cristo foi. Estou Uhum. errado? Não, Não, tá não, certo. tá vendo aí? Então, também. Aí ele ensinava essa questão todas, então tinha, imagine, fascismo, da Alemanha você tinha o Hitler também, como é que é o nazismo, Uhum. todas, e traziam informação, dizendo tudo que, ou seja, ele estudava sobre aquele sistema, e depois, no final, ela fazia o que é que você identificou como sendo de bom, o que é que você identificou como ruim desses sistemas. E no fim, ela tinha uma coisa construtiva que eu achava fantástico. Foi isso que me deixou bastante na época, me Uhum. surpreendeu bastante. Eu uso sempre também, porque ensinou muito mais do que só você ver o lado ruim e o lado para você positivo de cada sistema. Você viu que todos os sistemas têm coisas boas e coisas ruins, né? Isso. E aí você depois ela faz uma provocação. Agora, se você fosse construir hoje, neste momento, um novo sistema político e social para você conviver, como você formaria ele hoje? Então você pega a Constituição de 88, você pega exatamente o Estado Democrático de Direito, você pega exatamente tudo que se tem, e agora ele traz a responsabilidade como você construiria o seu pacto social, qual sistema, como esse sistema avançaria. Pelo menos foi assim que eu aprendi, tá? Exatamente. Ou seja, é preciso criar, cada um se comprometer com a criação de uma nova teoria prática, teoria barra prática, revolucionária para Evoluir. despertar consciências da E sociedade. evolução. Então, ser o cidadão evolutivo, ou cidadão que Sim, evolua a partir da base da sua Constituição que você convive hoje. E isso, assim na sua cidade, assim no seu bairro, assim com tudo, com isso, sua família, a gente se alimenta todos os dias. Então, isso. veja bem, com esses observatórios sociais, eu vou Uhum, criar também observatórios sociais no interior. uhum, Esses observatórios sociais eu não estou reinventando a roda. Ele já existe, surgiu em 2002, 2001, no uhum. Paraná, Sim. Maringá. Aí eu fui lá em Santa Catarina, a convite do meu grande amigo lá, do presidente que fez 80 anos da associação comercial dele, e chegamos lá em Lages, a gente Uhum, teve o Observatório Social. Aí eu fiquei, pô, que bacana, o Observatório Social, porque você vai lembrar que eu fiz, né, o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional, entreguei para o deputado federal Otto Alencar, que agora uhum, deixou, porque está na conciliação, né, eu uhum, acho, Tribunal de Contas, né? O Tony Carlos, gente boa, muito meu amigo. Eu entreguei a ele. Aí ele conseguiu, dentro da equipe técnica dele, transformar isso no Observatório Social, uhum. mas como lei. Aí o Observatório Social ele traz exatamente, é o Estatuto da Consciência Cidadã Nacional, só que ele traz como Observatório Social, mostrando exatamente a forma de se aproximarmos à sociedade civil, né, organizada ou não, se aproximar das instituições públicas no Estado democrático. Então, os observatórios sociais é a vontade do povo dizendo como é que eles estão conferindo, corrigindo, exigindo que as instituições públicas e os prefeitos e as cidades e os estados hajam com tudo, com educação, com lixo, com loteamento, com meio ambiente, com tudo. Maravilha. Bom, isso vai fazer parte do programa que eu quero começar aqui na Bahia, mas eu quero fazer nacional. Lembra que ainda não foi aprovado, o projeto foi protocolado com 3995/2025, está protocolado, mas não está andando, quer andar com outras prioridades, mas não se anda com a prioridade de um projeto de lei como esse, por exemplo, Uhum. que expande nacionalmente a consciência e cidadania. Sim. Tá? Mas
Tudo bem, não Não, vamos desistir. vamos desistir. Então, nós Isso. tocando barco. Então, veja bem, eu acredito, e esse é um grande problema que nós estamos vivendo, de programa político. Ou seja, e aí vem uma questão que eu acho também que atrapalha muito. Essa vontade também que você sentiu, Ah, que atrapalha muito. Você acha que essa polarização, a forma como ela usa e explora a nossa, a nossa comunidade, o nosso país, o nosso povo brasileiro, sabendo disso que você falou, da educação, que você empurra o aluno para frente, mesmo não entendendo nada, sabendo que o povo não sabe o que é uma Constituição, sabendo que o povo vende o voto, troca o voto. É, eu estou cobrando, eu cobro, literalmente, a responsabilidade. Eu tenho que começar por algum lugar, porque eu sou empresário, né? Eu sou empresário e realizador, então eu começo por algum lugar. Eu estou cobrando a classe produtiva nacional. Eu acho que quem uhum, mais pode fazer pelo Brasil somos uhum. nós, os que menos precisam. Educação, saúde, segurança pública e moradia. Então, a partir daí, eu tenho cobrado muito a função social da empresa, que também está na Constituição Federal, no artigo 170. Nós temos função social. Então, o empresário, primeiro tem que arrumar a casa, né? Como você fala, arruma dedicada para tudo e arruma, acaba com essa polarização de eu contra ele, empregado contra empregador, faça esse trabalho interno, por isso que tem seja, acho que uma consciência da função social da empresa, gestão com a consciência da função social da empresa, da qual, o nome dela, sua menina, aquela que fez o trabalho para a gente lá do imóvel, Juliana Costa. Juliana, Uhum, fez um trabalho espetacular com a uhum, gente lá, Juliana, e a gente tem essa certificação, que é de transformar isso em selo. uhum. Como que a gente pode unir nossas forças para a gente mudar esse país mais rápido? Então, na verdade, trabalhar nessa direção. Começar a realizar os projetos e enquanto você falava, também lembrei daquele projeto que construímos a quatro mãos, que era o Ser Consciente, que envolvia atividades nas organizações, nas empresas, e também não só organizações Ser consciente, está empresariais. onde isso? Está onde esse Está conosco. Ser maravilha. consciente, porque não Está basta. na humanidade, aquela questão da parceria, Não, não? é nosso. É nossa? É um diálogo que nós fizemos lá atrás, Ah, mas a gente resgata esse resgate projeto, isso aí, por que favor. é Ser ser consciente. consciente, Tá vendo aí? isso, ser consciente, que prevê desenvolvimento de ações em organizações empresariais não governamentais e dos segmentos religiosos, independente, né, de religião, nos segmentos de lideranças dos diversos setores de atuação social e educacional. Então, assim, isso envolve formação teórica, é preciso dar conteúdo, precisa educar o povo com leitura, sim, precisa ler, porque o nosso povo está sem educação básica de leitura. Então, é preciso ter construção de consciência através de textos de leitura, sim. Mas, além disso, é preciso também praticar, sair da teoria e praticar em si o que é ser consciente. E isso envolve despertar não só a capacidade de pensar, porque hoje é eu diria, eu posso assim dizer que uma das maiores problemáticas da educação, atrelada ao analfabetismo, é a carência do exercício de pensar, porque pensar é de todo ser, mas saber pensar é a chave que a educação não está conseguindo operar. Então, se eu não sei pensar, eu sou manipulado, gente. É verdade. Claro, pelo sistema, pelo padrão, pela mídia, pela moda, por tudo. Então é preciso resgatar a integração do sentir, do saber pensar para um agir coerente com aquilo que você sente e daquilo que você exercita saber pensar. O que é saber pensar, Maribel? Simples. Saber pensar é saber raciocinar sobre tudo que você precisa empreender. Porque senão você começa sem saber onde você quer chegar e, obviamente, quem não sabe o que procura nunca encontra o que acha. E é preciso encontrar, né? Essa é ótima. Mas tem que saber o que procura. Então, eu acho que a gente tem que sim botar para executar o ser consciente nos diversos segmentos Quero ver logo isso da aqui. sociedade. Pra ti. Bora já começar a trabalhar com esse movimento com urgência. Isso é assim, eu acordo, Paulo, todos os dias eu acordo atrasada, acreditem.
Agora, não me Você não vai falta. dormir, não, é? Tem que dormir, Pois você não é. pode acordar atrasado, tem que acordar no seu tempo e aí depois você correr atrás. Mas eu falo que é assim, em relação ao compromisso mesmo com a consciência, é como se todo dia eu visse. Obviamente, a consciência, você não, quando você dorme, a consciência não dorme, mas ela também não cansa. Então, eu não acordo cansada por trabalhar com a consciência durante a noite. Ah, mas eu quero dizer que, apesar da consciência não dormir quando nós dormimos, eu acordo todos os dias atrasada, querendo dizer assim, gente, o tempo urge, tem muita coisa para fazer. A educação está carente de muita coisa. A sociedade é reflexo desta educação. E aí eu amplio. É educação familiar, sim, e educação institucional, complementando. E aí eu digo assim: eu estive na ONU, na sede da ONU, na área mais específica da ONU de Direitos Humanos, que fica em Genebra, em 2023, e lá, aos 49 anos, eu assumi o púlpito, a direção da palavra no Fórum Social. E nesse fórum social eu tive 2 minutos e meio para dizer o tempo urge. E quando me deram o microfone, e eu tinha que falar nesse tempo, porque senão desliga e é automático, então você não pode ultrapassar, eu estava com o discurso organizado, portanto, metrificado no papel, mas eu saí dele. E eu olhei, eu olhava, eu vinha para ele, mas saía dele. E comunicava para os 196 países que estavam ali naquela bancada, naquele auditório. E eu disse: eu sou Maribel Barreto, eu vim da Bahia, Brasil, para compartilhar com vocês 38 anos de história envolvida com a consciência, com o despertar da consciência humana. E vinham dizer que nós estamos carecendo, porque tinha a ver esse fórum social com a temática de ciência e tecnologia, educação, formação de jovens. E eu disse: eu vim aqui para dizer que a educação está carente de uma nova tecnologia, a tecnologia da consciência. Nós estamos precisando focar na tecnologia do autoconhecimento, porque o conhecimento muito importa, mas não há conhecimento de maior valor senão o conhecimento acerca de nós mesmos. E não existe livro mais relevante do que nossa consciência. Então, eu completo. Os livros muito importam. Esse foi lançado agora em 2025, em dezembro. Os ditames da consciência sendo, não basta dizer que tem que demonstrar quem você é, a sua essência, a sua força interior, praticando, falando, fazendo, vivenciando, ok. E aí eu ouvi falar que a gente precisa, sim, tecnologia da consciência, precisa da tecnologia da meditação. Por que isso, tecnologia da meditação? Porque nós estamos sofrendo de adoecimento mental, gente. Nós estamos ansiosos, nós estamos deprimidos, nós estamos com a sociedade que tem demonstrado carência de sentido de vida. Então, eu preciso meditar. O que é isso? Centrar atenção na interioridade para você respirar, saber oxigenar o seu cérebro em cada desafio, em cada nova perspectiva, em cada nova dificuldade que você tenha. Você tem que encontrar recursos também na sua interioridade. Não ficar só dependendo do externo, do auxílio, do assistencialismo. Não. Seja o seu próprio também assistente. Então, eu digo que falei isso na ONU e é isso que nós precisamos empreender, energia, sim, fazer um trabalho de educação nas famílias, no sistema formal de educação e nas empresas, sim, porque a educação é o meio para o despertamento da consciência da humanidade. E esses outros aí, apresente os outros, por favor. Esse mesmo livro, gente, antes de lançar o nosso livro do Ser Sendo, aqui no Brasil, nós lançamos na Itália e na Suíça. Então, aqui a versão ele está toda em italiano. Agora estamos lançando pela editora Edizione UI, que é a editora italiana. Estamos fazendo agora o lançamento em espanhol e, na sequência, em inglês. Aqui outras obras que participamos com o grupo do Japão, Empreendedoras Brasileiras Além Fronteiras. Aqui nós fizemos esse lançamento, Ecos da Alma, Histórias de Resiliência e Superação. É de mulheres empreendedoras? De mulheres empreendedoras brasileiras. Brasileiras? Além fronteiras, ou seja, que circulam Onde é que a gente encontra esse livro? Na internet, na Amazon. E essa obra nós lançamos em Óbidos, em Portugal, o ano passado. E agora estamos já preparando o próximo volume. E eu estarei indo também para o Japão em breve para fazer esse trabalho teórico prático de consciência, porque há uma demanda geral, essa problemática não é local, não é baiana, nem é brasileira, de adoecimento mental, não, é mundial.
E, portanto, nós precisamos fazer essas ações do ser consciente em ação para ajudar as pessoas onde quer que elas estejam. Aqui outra produção nossa com mulheres. Que bom, mulheres, a temática nossa está em alta, mas precisamos focar no desenvolvimento da nossa consciência, porque isto nos coloca numa posição de ir além das divisões, de ir além das polaridades. Não, precisamos trabalhar em uníssono, em integração, homens e mulheres. Nós precisamos trabalhar de forma inclusiva, e consciência significa inclusão. Consciência significa você integrar o outro ser humano com tudo que ele é e tem, porque todo mundo tem uma parte boazinha e uma parte que não é tão boa assim. Mas quando você trabalha expandindo a consciência das pessoas e identificando o seu papel individual e social, você foca no que o outro tem de bom para lhe oferecer, o que o outro tem de bom para realizar. Foque nisso, porque aí se eu somo bondade, se eu somo competências de cada um, olha, observe, eu vou ter um grupo, eu vou ter uma equipe, eu vou ter uma liderança de ponta para enfrentar os desafios. E para a gente sair dessa acomodação, porque recebe um dinheiro fixo todo mês, mísero salário, ou melhor, não é salário, dinheiro mediano para uma sustentabilidade temporária, isso não salva a humanidade. Isso é muito pouco. Isso é aceitar de 0 a 10 no IDEB, o 5 como o maior presente da humanidade. Você está falando do assistencialismo. Do assistencialismo, é muito pouco você se contentar com isto. Então, você sabe que o assistencialismo termina sustentando a informalidade, né? Claro, e também claro, amplia o desinteresse pela educação. Pelo país. Pelo país, elimina o sentimento de pertencimento. E a sede de querer transformar, porque posso perder. Pronto, então, não quero perder o que está estável. Porque o grande lance é o seguinte, o que é que eu digo todo dia isso, como é que no Estado Democrático de Direito, que a maioria é que elege um presidente da República, a maioria é que elege o 2/3 do Senado Nacional, que a maioria elege os deputados, que hoje nós vemos aí, nós estamos assistindo, né, na verdade, uma tomada das instituições por ideologias políticas, né? Não estou falando não estou falando aqui, veja bem que eu estou dizendo aqui, eu estou sendo bem claro, eu estou dizendo que a gente está com a ignorância, certo, sendo ferramenta de manutenção. Isso. Tá certo? Sabe o que eu posso acrescentar? Não está se formando mais licenciado. Os cursos de licenciatura estão em falência nas universidades, tá? Significa que o pedagogo, o professor de ciências biológicas, o professor de ciências geográficas, esse professor não está existindo mais. E aí o governo lança uma moeda de troca. Se você desejar fazer licenciatura, você vai ter uma garantia de um valor mensal de 1.000 e pouquinhos reais para querer ser pedagogo. Hoje, o professor tem uma lei de incentivo para querer sê-lo. Por quê? Porque não tem política de governo para estimular a formação, que é central em qualquer país de primeiro mundo. Explique isso melhor aí, para o povo entender. Só para você entender. Gente, explique isso aí, que isso é importante. É importantíssimo. Nós estamos falando que a real transformação da humanidade passa pela educação. E hoje nós estamos vivendo um cenário educacional em que as licenciaturas não são mais licenciatura. Explique o que é a licenciatura. É o profissional, o licenciado é aquele que se capacita na universidade para ser docente naquela área do saber. Então, se eu sou licenciada em ciências biológicas, quando eu concluir minha graduação em ciências biológicas, eu vou ser professor de biologia, ok? Se eu faço a licenciatura em pedagogia, quando eu concluir minha graduação, eu vou ser docente da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino fundamental, ou vou ser diretor, coordenador de uma escola, de uma universidade, e assim sucessivamente, para todas as áreas do saber, certo? Aí você chega hoje num cursinho pré-vestibular ou numa instituição de educação básica, nos alunos que estão fazendo terceiro ano para o pré-vestibular, e aí você pergunta assim, quem aqui deseja fazer uma licenciatura?
Ninguém, né? Ninguém. Depois de longos anos, aí vem, quem fizer, eu pago R$ 1.000. Isso. Então, hoje nós temos uma lei que incentiva, não sei o valor aqui agora específico, porque eu tenho até vergonha de falar disso, mas para você ser licenciado, desejar, hoje, se você quiser ser licenciado, aí algumas pessoas estão fazendo a licenciatura porque tem um recebimento garantido de R$ 1.000 e fração. Então, veja bem, é um pé de meia para você ser educador. Então, veja que a profissão da educação ela está desvalorizada na sua origem. Os professores de Triste. ensino médio não estimulam a formação. Isso. Então, para nível superior, hoje continua se estimulando. Medicina, não desmerecendo nenhuma dessas profissões, Claro. mas outras profissões que vão assegurar uma maior rentabilidade em primeiro movimento. No entanto, que também não tem acessibilidade, porque essas profissões que asseguram a rentabilidade de pronto, elas também não são tão acessíveis assim para a maior parte da população. Mas eu nem estou falando disso. Eu estou falando de que um país que não investe na licenciatura como base da sua transformação, esse país já está fadado ao insucesso. Enquanto eu tenho Dinamarca, eu estive lá em Dinamarca, na cidade universitária de Aarhus, e a educação é prioridade, é política de Estado, ela não está envolvida com mudança de partido político. Perfeito. Então, Essa fala sua, eu vou diferencial. aproveitar, gente, porque eu tenho que aproveitar essa que eu falo. Gente, pautas de nação, pautas estruturantes, pautas constitucionais, elas não podem estar sujeitas ao sabor de partidos políticos, não pode mudar. Eu não posso dizer, não é educação, eu vou trocar, eu vou deixar, vou passar quem eu quiser, porque eu quero passar, porque é um absurdo deixar a pessoa atrasar. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho interessante, até uma coisa que é importante vocês pensarem no seguinte, hoje está na moda, né? Ou de um lado pensa nos Estados Unidos, outro lado pensa na China. Mas é engraçado o seguinte, elogia a China está fantástica, China isso, mas agora, na política que a China primeiro teve que impor, agora não, agora já acabou, né, para regular a questão da velhice e tal, mas ela impôs no país mais populoso do mundo que as pessoas só tivessem um filho único. Uhum. Na China, trabalho não é discussão de 30 horas, 36 horas, 44 horas, não, meu amigo. Lá o cara trabalha 12 por 12, o cara trabalha o tempo todo, acho que é 9. Então, veja bem, é isso sim, produtividade. Na China, ela foi super rígida nessa fase que você está falando, prioritar, eu queria chegar aqui, na educação, Isso. na inovação tecnológica. Ele falou assim: não, a gente, estudo aqui é prioritário, é política de governo, a educação, a formação do seu povo. Para chegar a esse nível hoje maravilhoso de fornecedor capitalista do mundo, né? Claro, isso. Na verdade, inclusive nos índices, o PISA, que é um padrão, né, de parâmetro em relação a destaque mundial de educação, a China está em primeiro lugar, tá? E exatamente pelo rigor da disciplina, e realmente eles fazem isso visivelmente, não só na própria China, mas quando eles saem para estudar em outros países, eles são a referência disto. E meu filho fez um intercâmbio na época em Londres, e no intercâmbio ele disse: mãe, os alunos CDFs são os chineses. O que significava isso que ele queria me dizer? Aquele que entra, não sai do apartamento, não sai do quarto, focado e não aceita menos do que 10. Lembra que falamos mediocridade 0 a 10, você querer Exatamente. o 10? Não quer dizer que você deva adoecer por isso, porque alguns aí eu vou chegar no contraponto. Também não basta só isso, tá? Claro. Ter score top de educação e ter uma população que se suicida em elevado grau. Claro. Então aí você tem que ponderar. Austrália, eu estive na Austrália, que é considerada Melbourne, que é a cidade da felicidade, que tem um índice elevado de bem-estar, mas muitos jovens se suicidam. Sabe por quê? Falta de problema. Atrelada a isso, falta de sentido de E por que vida. no Brasil também está um índice tão grande? Pois é. Excesso de problema. Eu acho que aqui é o oposto.
Mas eu quero dizer que a educação tem que mensurar isso. Não basta ter só score com intelectualidade. Precisamos agregar a intelectualidade, a inteligência e a consciência. É despertamento de sentimento humano com a capacidade de raciocinar. Então, é consciência e inteligência juntos para fazer uma educação diferenciada. E aí, Maravilha. vamos trabalhar juntos. Maravilha. É da nossa É conta. da nossa conta. Gente, veja bem, aqui a gente já foi lá, para a gente disse que era 45, foi por enquanto já tem 55, já está 1 hora. E o papo aqui, se deixar, a gente vai ficar o dia todo. Nós dois somos craque. Veja bem, gente, por favor, só essas suas considerações finais aí para o nosso povo. Você quer falar alguma coisa a mais que a gente possa não perder a oportunidade para a gente depois fazer um corte bacana? Ou você quer dar. Como é que você quer fazer? Não, eu quero, assim, convocar você que está nos assistindo nesse momento para também assumir como da sua conta. Porque quando nós ampliamos a responsabilidade das nossas consciências, nós atraímos outras para se juntarem mesmo. Eu diria que, e eu confirmo isso, cada consciência que se integra com outra consciência, ela vai tomando uma proporção que eu não controlo mais. Isso é a beleza do processo. Portanto, consciência, queridos, ela é não local. Então, ela não é desse campo, não. Ela expande a proporção que eu trabalho com ela, por ela e em prol de toda a humanidade. Então, siga conosco, é da nossa conta e conte também com a minha consciência, junto com a sua consciência, com a sua também. Maravilha. Pão na minha, um brinde, pão na máquina da nossa conta. Que maravilha, gente. Brinde à consciência. Acompanhe e compartilhe. Pão na máquina.